Você já se perguntou o que aconteceu com os homens que desempenharam papéis cruciais na crucificação de Jesus Cristo? Aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para o sofrimento e a execução do Salvador da humanidade. Essa é uma questão que nos leva a refletir sobre as consequências de nossas ações e sobre a justiça divina que se manifesta de maneiras que muitas vezes não podemos prever. Hoje vamos explorar as terríveis mortes desses homens e revelar como a justiça de Deus se manifestou de forma surpreendente e, em alguns casos, até assustadora. A crucificação de Jesus foi um evento que mudou o curso da história. Porém, enquanto nos concentramos no sacrifício de Cristo e na redenção que ele ofereceu à humanidade, é importante também considerar o destino daqueles que participaram diretamente desse evento sombrio. Eles não escaparam das consequências de suas ações, e suas histórias nos oferecem lições importantes sobre justiça, arrependimento e, em alguns casos, a oportunidade de redenção. Comecemos com Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, que desempenhou um papel crucial na condenação de Jesus. Pilatos é uma figura complexa, retratada nos evangelhos como um homem que, apesar de reconhecer a inocência de Jesus, cedeu à pressão da multidão para evitar um motim. Pilatos sabia que Jesus não havia cometido nenhum crime digno de morte, como evidenciado em sua famosa declaração: "Eu não encontro culpa nele." João 19:4. No entanto, ao invés de agir de acordo com sua consciência, Pilatos lavou simbolicamente as mãos, entregando Jesus à vontade da multidão que clamava por sua crucificação. O destino de Pilatos após a crucificação é cercado de mistério e especulação. De acordo com o historiador judeu Flávio Joséfo, Pilatos foi posteriormente chamado de volta a Roma após ser acusado de extrema brutalidade e má administração. Eusébio de Cesareia, um dos primeiros historiadores da Igreja, relata que Pilatos caiu em desgraça e acabou cometendo suicídio sob ordens do imperador Calígula. Disse que seu corpo foi lançado no rio Tibre, um fim indigno para um homem que se envolveu na condenação do Filho de Deus. A história de Pilatos nos lembra que a justiça divina pode demorar, mas inevitavelmente alcança aqueles que cometem injustiças. Outro personagem central no drama da crucificação é Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus por 30 peças de prata. Judas é uma das figuras mais trágicas da história bíblica. Ele foi escolhido como um dos 12 discípulos de Jesus, mas sua ganância e desilusão o levaram a trair seu mestre. Após perceber a gravidade de seu ato, Judas foi consumido pelo remorso. O Evangelho de Mateus nos diz que ele tentou devolver as 30 peças de prata aos líderes religiosos, mas foi rejeitado. Desesperado e incapaz de suportar a culpa, Judas se enforcou, selando seu destino de forma trágica. Atos 1:8 oferece um relato ainda mais gráfico, descrevendo como o corpo de Judas caiu de um precipício, resultando em uma morte terrível. A história de Judas serve como uma advertência sobre as consequências do pecado e a importância de um arrependimento genuíno. Outro indivíduo que desempenhou um papel significativo na crucificação foi Caifás, o sumo sacerdote que liderou o complô para prender e condenar Jesus. Caifás foi um dos principais arquitetos do julgamento ilegal de Jesus, que ocorreu durante a noite, uma violação das próprias leis judaicas. Caifás estava determinado a silenciar Jesus, cuja mensagem ameaçava sua posição e a estabilidade do status quo religioso. Ele proclamou que era melhor que um só homem morresse pelo povo do que toda a nação perecesse. João 11:50. Caifás, junto com seu sogro Anás, orquestrou o julgamento de Jesus e garantiu que ele fosse entregue a Pilatos para ser crucificado. Embora a Bíblia não relate diretamente a morte de Caifás, fontes históricas e tradições sugerem que ele foi destituído de seu cargo pouco tempo depois da crucificação de Jesus. Há indícios de que Caifás viveu seus últimos anos em arrependimento e angústia, refletindo sobre sua participação na condenação de um homem inocente. Sua história ilustra como o poder e a posição podem levar à cegueira espiritual e à rejeição da verdade, e que mesmo aqueles em posições elevadas não estão isentos do julgamento divino. O centurião romano que supervisionou a crucificação de Jesus
também merece atenção. Este centurião, embora não nomeado nos evangelhos, desempenhou um papel direto na execução de Cristo. No entanto, ele é lembrado por sua notável declaração após a morte de Jesus. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, Marcos 15:39. Esse reconhecimento, vindo de alguém que fazia parte da máquina opressora do Império Romano, destaca o impacto que a crucificação de Jesus teve sobre aqueles que estavam presentes. Tradicionalmente, acredita-se que esse centurião, cujo nome é registrado em textos apócrifos como Cássius ou Longinos, experimentou uma profunda transformação após testemunhar os eventos no Gólgota. Segundo a tradição cristã, ele se converteu e passou a pregar o Evangelho, eventualmente sendo martirizado por sua fé. A história de Cássius ou Longinos mostra que mesmo aqueles que participaram diretamente na crucificação de Jesus podem encontrar redenção através do arrependimento e da fé. Outro personagem importante é Herodes Antipas, o governante da Galileia, que desempenhou um papel na condenação de Jesus ao ridicularizá-lo e enviá-lo de volta a Pilatos sem emitir uma sentença. Herodes é conhecido por sua covardia e pelo desejo de agradar os poderosos. Ele foi o mesmo Herodes que ordenou a decapitação de João Batista, um ato que demonstrou sua crueldade e falta de princípios. Após a crucificação de Jesus, Herodes continuou a governar, mas sua vida foi marcada por instabilidade e medo. Ele foi exilado para a Gália, onde viveu seus últimos dias em desgraça. Um fim apropriado para um homem que preferiu o poder e o conforto à verdade e à justiça. Outra figura relevante nesse contexto é o imperador Tibério, que governava Roma na época da crucificação. Embora Tibério não tenha participado diretamente da execução de Jesus, sua governança permitiu que Pôncio Pilatos agisse sem restrições na Judéia. Tibério foi um dos imperadores mais reclusos e enigmáticos de Roma, governando de maneira indireta e muitas vezes desinteressada. No entanto, ele também sofreu uma morte violenta e traiçoeira, sendo envenenado e sufocado por seu sobrinho-neto Calígula, que sucedeu Tibério como imperador. A morte de Tibério reflete a brutalidade e a instabilidade do império que supervisionou a crucificação de Cristo. No entanto, nem todos os envolvidos na crucificação terminaram suas vidas de maneira trágica ou sem redenção. Pedro, um dos apóstolos mais próximos de Jesus, é um exemplo de redenção e transformação. Embora tenha negado Jesus 3 vezes durante o julgamento, Pedro se arrependeu amargamente e foi restaurado por Cristo após a ressurreição. Pedro dedicou o resto de sua vida à pregação do Evangelho e liderou a igreja primitiva. Ele também enfrentou a morte por crucificação, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre. A história de Pedro é um poderoso testemunho do perdão e da graça de Deus, que oferece uma nova chance mesmo àqueles que falham em momentos cruciais. Por último, devemos considerar a multidão que clamou por "crucifica-o" e preferiu Barrabás, um criminoso, em vez de Jesus. Embora a Bíblia não registre o destino específico dessas pessoas, a destruição de Jerusalém em 70 anos de Cristo, que resultou em grande sofrimento e morte para os judeus, é vista por muitos estudiosos como um cumprimento da justiça divina. A escolha de rejeitar o Messias teve consequências profundas para a nação de Israel, servindo como uma advertência sobre as implicações das escolhas que fazemos. Essas histórias, de Pilatos a Judas, de Herodes a Pedro, nos ensinam que as consequências das ações humanas são inevitáveis. A justiça divina é implacável, mas também repleta de misericórdia para aqueles que se arrependem sinceramente. O Evangelho nos lembra que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas através de Jesus Cristo, temos a oportunidade de encontrar redenção e vida eterna. À medida que refletimos sobre os destinos desses homens, somos confrontados com a seriedade do pecado e com a realidade da justiça divina. No entanto, também somos chamados a considerar a profundidade da misericórdia de Deus e a possibilidade de redenção, mesmo para aqueles que cometeram os atos mais sombrios. A história de cada um desses personagens serve como uma advertência e uma lição,
nos desafiando a viver de maneira que honre o sacrifício de Jesus na cruz. Que possamos aprender com os erros daqueles que vieram antes de nós e buscar uma relação mais profunda e sincera com nosso Salvador. Somos chamados a buscar a misericórdia e o perdão de Deus, a viver vidas que reflitam sua graça e a espalhar seu amor neste mundo. O exemplo de Jesus Cristo deve nos inspirar a buscar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Se você foi tocado por este conteúdo, convido você a se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com outros. Juntos podemos continuar a explorar as verdades bíblicas e a inspirar mais pessoas a viverem uma vida de fé e compromisso com Deus. Que possamos todos ser testemunhas da graça e misericórdia divinas e que nossas vidas reflitam o amor incondicional que Jesus demonstrou na cruz. Que Deus te abençoe e te guarde.